Alô, pessoal do Instagram, alô, pessoal do YouTube, estão entrando aí. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou verificando as coisas aqui. Vou usar meu sprayzinho de Vishuddha. Isso aqui é para o chakra Vishuddha, o chakra laríngeo. Quem for chegando vai dando uma boa noite aí. Fala de onde você está falando e fala se você sabe aonde está Sagitário no seu mapa. Onde está Sagitário no seu mapa é onde a gente vai falar hoje. Deixa eu fazer uma mudança aqui. Pronto. Entrei um pouquinho antes. Tive aí um evento, um contratempo. Estava salvando um passarinho, um bebê passarinho, que ele está aqui do meu lado, dormindo tão bonitinho. Olá, Ana Tereza, boa noite. E quem for chegando, vai chamando também amigos, né? Vai chamando pessoas que possam se interessar por essa live, sobre tudo que a gente vai conversar aqui. Eu vou dar, né? Como eu estou aqui no YouTube também, então eu tive que colocar um mapa aqui no iPad, porque eu não vou poder ficar consultando o Pegasus, que eu sempre consulto aqui para vocês. Mas a gente vai falar sobre tudo isso daqui, né, que está nesse mapa. Enquanto a galera vai chegando, eu vou dar um overview sobre o que a gente vai falar hoje, né? Então olha só, porque eu também anotei aqui para não perder, para seguir uma linha, para a gente ir até o final falando tudo que eu quero falar para vocês aqui. Primeiro a gente vai falar sobre o que é a entrada do Sol em Sagitário, então essa mudança, né, de quando um planeta muda de signo, traz uma mudança de energia, então assim, é legal a gente analisar o que a gente pode fazer nesse momento, né, no caso do Sol, um período de 30 dias, boa noite Bárbara. Então a gente vai falar sobre a transição de Escorpião para Sagitário, né? É uma transição aí bem interessante. Os signos eles são uma sequência, né? É uma sequência até evolutiva que a gente tem, a jornada do herói no mapa astral. Então estávamos aí na casa do Escorpião, estávamos no mundo do Escorpião. Muita gente passou por muitas tensões aí, por muitas transformações, e agora a gente vai entrar na casa de Sagitário, né? Que é uma casa diferente, é outra energia que a gente vai trabalhar agora. Então a gente vai falar sobre as energias de Sagitário, os arquétipos de Sagitário, né, o que a gente pode aprender, o que a gente pode entender com esse signo, que é bem interessante, é bem importante, e ele não é tão, boa noite Roberta, ele não é tão, como posso dizer, bem explorado pela internet no geral, porque o que a gente vê de Sagitário é mais a parte cavalo, e a gente vai falar sobre todas as partes de Sagitário, não só cavalo, os 3 arquétipos dele. Vamos falar também sobre o símbolo, né, de Sagitário, justamente isso, né, o homem em cima do animal, né, o que isso significa. Olá, Laura, tudo bem? Vamos falar sobre a espiritualidade, porque signo de Sagitário, aonde você tem Sagitário no mapa, a casa 9 do seu mapa, o planeta Júpiter no seu mapa, vai falar muito sobre a espiritualidade. É bem interessante que você esteja ciente dessas energias, principalmente porque vai ser ativado agora. Boa noite, Luciana. Quem for chegando vai dando um like, vai chamando seus amigos. E tem uma coisa que eu queria falar para vocês: o seguinte, muitas vezes o pessoal coloca perguntas aqui na live, e eu vou dar uma dica: coloca pergunta, se for pergunta, que eu estou falando para o Instagram, né? O YouTube não tem isso, mas no Instagram coloca na caixinha de interrogação, né? A caixinha de interrogação, porque aí essa pergunta fica aqui para eu não perder ela. Mercúrio em Sagitário vai ter o Mercúrio iluminado pelo Sol, olha que bênção. Né? Uma coisa bem interessante. Então vamos lembrar aí, ó, se você tiver alguma pergunta, coloca nessa caixinha de interrogação, porque fica mais fácil para eu ver depois. Porque às vezes o pessoal vai comentando, eu não consigo ver, né? A pergunta pode passar. Vamos falar também sobre o arqueiro, né? Porque o Sagitário, o que é o Sagitário, o símbolo do Sagitário? Não tem o meu mapa astral. Então, assim, é muito fácil ter um mapa astral. Eu já fiz uma live, está lá no meu YouTube, dando passo a passo direitinho como fazer o mapa astral. É só entrar, né, lá no astro.com, colocar os dados e você vai ter essa mandala aqui. Né? Não exatamente essa, porque essa é do Pegasus, mas você vai ter a do astro.com, que é a mesma coisa. Essa que eu gosto dela porque é muito familiar para mim ler ela. Né? Você vai ter isso daqui. Na verdade, esse aqui é o mapa do ingresso do Sol em Sagitário, que foi hoje. Hoje o Sol entrou em Sagitário, então a gente tem uma mudança de energia. Ana Tereza também nunca fez um mapa astral. Olha, galera, quem não fez um mapa astral, corre fazer, né? Nem que seja você ter o seu mapa na mão, ter a sua mandala. Né? Que isso é gratuito, isso é muito fácil, a internet hoje facilitou muito para a gente ter a nossa mandala. Né? Porque, o que eu posso dizer? A internet, os computadores, eles são uma bênção, ao mesmo tempo eles podem ser uma maldição, mas eles são uma bênção. Né? Antigamente, não tanto tempo atrás, um astrólogo tinha que consultar
Né? A Roberta falando, façam comigo, gratidão, façam mesmo. Né? Pode demorar um pouquinho agora, tá um pouco corrido as coisas, mas a gente consegue fazer. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. O que o astrólogo tinha que consultar antes para poder desenhar o mapa, porque hoje é muito legal, a gente tem um computador que faz para a gente. Mas tem uma coisa chamada efemérides, né? E essas efemérides elas vão dando, ó, vou mostrar aqui para vocês, elas vão dando a posição dos planetas dia a dia. Olha isso daqui. Dia a dia. Então, assim, se fosse antes, né, você fosse fazer um mapa astral com o astrólogo, você tinha que passar a data de nascimento, tudo bonitinho que nem você passa, e ele teria que ir em uma tábua de efemérides, consultar direitinho, e aí ele ia lá e, como posso dizer, desenhava o mapa na mão. Né? Então, assim, antes dava muito trabalho, né, dava muito trabalho para a gente fazer isso daqui, e agora está muito mais fácil. Né? O computador faz na hora, ali, em cliques ele faz direto. Então hoje o que pega, o que é valorizado hoje? Interpretar o mapa astral. Né? Porque ter o mandala em mapa astral, o mandala do seu mapa astral é muito fácil, muito simples, mas interpretar ele aí sim envolve realmente muito estudo. E ainda hoje, pelo menos pelo que eu sei, não tem um computador, não tem um sistema que possa substituir um bom astrólogo, um ser humano que leia aquilo e que converse com você e que vai falar sobre tudo que tem ali no seu mapa. Né? As máquinas ainda não chegaram nisso. O máximo que ela pode te dar é dar um monte de recortes de pedaços. Você tem o Júpiter em Câncer, você tem a Lua em Sagitário, você tem isso, aquilo, e assim por diante. A Laura está falando, Urano em Sagitário na casa 11. Então, primeiro que o Sol vai iluminar o seu Urano, vai iluminar o meu também. Né? Então, é aquele momento da gente ter aqueles insights, ter libertação. Aliás, tem muito disso no mapa de agora. E também ele vai estar passando na casa 11, um momento de iluminar os seus projetos, os seus sonhos. Né? Iluminar quem são os seus grupos, quem são os seus amigos, com quem que você anda. Tudo isso é assunto da casa 11. Vamos falar também sobre a Lua minguante em Libra, por quê? Porque nesse mapa, agora, né, a Lua está em Libra minguante, então foi cristalizado aí, né, essa questão da Lua minguante em Libra, ela vai trazer uma energia para o mês. Vamos falar também sobre o Mercúrio que ficou direto em Escorpião. Eu já fiz uma live sobre Mercúrio direto, né, sobre, na verdade, Mercúrio retrógrado, e a gente falou um pouquinho sobre isso, porque ele voltou para o seu movimento direto, mas ele ainda está na zona de sombra dele até 7 de dezembro. Nesses primeiros dias a sombra é mais forte, depois vai diminuindo e 7 de dezembro finaliza, aí sim temos um Mercúrio direto, sem, vamos dizer assim, interferências da retrogradação. Mas vamos lembrar que a retrogradação em si não é uma coisa necessariamente ruim. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem aqui pelo Instagram, né, de uma amiga que eu já fiz o mapa dela muitos anos atrás, e ela falou que para ela foi maravilhoso, foi bacana, né, esse momento de Mercúrio retrógrado. Ela citou várias coisas que aconteceram com ela, e realmente eu fui ver o mapa dela. Ela não tem planetas, né, que foram tocados por esse Mercúrio retrógrado. Então o Mercúrio retrógrado ele mexeu basicamente na casa dela, né, na casa 7. Inclusive ela trouxe temas de relacionamentos que ela mexeu. Então assim, é bem interessante a gente ver que não necessariamente o planeta retrógrado é ruim. Mas ele sim, ele mexe, ele traz um convite a gente revisar coisas. Vamos falar também sobre Vênus e Júpiter fazendo conjunção. Então assim, eu já até postei aqui hoje para vocês. Eu tenho Netuno em Sagitário, o que significa? Então, Netuno em Sagitário é para muita gente, né? Muita gente tem Netuno em Sagitário. A casa onde está Netuno vai dar um detalhe do que é para você. Né? Mas o Netuno em Sagitário vem ampliar a espiritualidade, vem ampliar a filosofia, vem trazer é uma geração, né? Isso é de uma geração. Todos os planetas transpessoais também são chamados de geracionais. Geracionais por quê? Porque eles mexem com gerações. Né? Eles mexem com, como posso dizer, várias pessoas nascem com aqueles planetas naquele signo, porque eles são muito lentos, eles demoram muito para mudar de signo. Então, por exemplo, agora tem uma grande quantidade de gente nascendo com Plutão em Capricórnio. Então, toda uma geração está nascendo com Plutão em Capricórnio. Aí, o que vai diferenciar para cada um? Aonde está esse Plutão, né? Em que casa que ele está, e se ele faz aspectos com planetas pessoais, se ele faz aspectos com ângulos, né? Como ascendente, e assim por diante. O Mercúrio retrógrado foi um período de encerramento. Inclusive, ele está tendo esse movimento de sombra nessa lua minguante, que é um ótimo momento de encerramento. Né? Eu acho que além de ser ariana, minha casa é em Áries. Talvez a minha primeira casa, que seria o ascendente, pode ser. Então a pessoa é duplamente ariana, tem uma energia muito forte desse signo. É o que o Newton Schultz fala de It's Now or Never, né? Que é o Elvis Presley fala, né? Na música dele. Então, ou você aprende a lidar com a energia desse signo, ou você aprende, porque sua alma escolheu ter 2 pontos importantíssimos em um único signo. E tem gente que tem Sol, Lua e Ascendente no mesmo signo. Ou seja, a pessoa veio para ser aquele signo, ou ela aprende a ser muito bem aquele signo, ou ela vai ter que voltar em encarnações aí. Enfim, é uma coisa que é interessante saber. Se você tem muitos pontos em um signo, um stellium, alguma coisa assim, é porque você veio realmente para aprender a lidar, a tirar o melhor daquele signo.
Então, Vênus e Júpiter estão se encontrando no céu, eu já postei aqui, né? Se você olhar para o céu agora, se estiver limpo o céu, você vai ver eles mais pertinhos, né? Dois pontinhos brilhantes ali no Sol. Ali é Vênus e Júpiter, os dois benéficos que estão, né, fazendo uma conjunção, que se eu não me engano vai ser no domingo, se eu não me engano vai ser no domingo, dia 24, que vai ser essa conjunção. Quem tiver no grupo do WhatsApp lá do Astro Coach, eu vou compartilhar um áudio sobre isso, devo gravar ele amanhã. E também quem tiver no grupo de cristais, eu vou mandar cristais que são interessantes para esse momento de Vênus com Júpiter. Minha amiga tem Sol, Ascendente e Lua em Gêmeos, ou seja, ela é para ser geminiana. Né? Ela é para ser geminiana. Ou ela lida bem com essa energia de Gêmeos, ou o universo vai cobrar bastante. Né? É um pouco desafiador, né? Quem nasce com muita coisa no mesmo signo, porque ela tem que aprender a ser aquele signo. Vamos falar também sobre Marte que entrou em Escorpião. Né? Marte que entrou em Escorpião. Então, primeiro, todo mundo que é de Sagitário, né, tem o Sol em Sagitário, parabéns para vocês, vocês estão fazendo a Revolução Solar, estão fazendo o seu aniversário. Quem tem Marte em Escorpião, que nem eu, vai fazer o aniversário de Marte, que ele também, a gente tem aniversário de Marte. O aniversário de Marte é a cada 2 anos. O nosso aniversário normal do Sol é a cada 1 ano. A Viviana, para você tá sem som? Ué? Por que será que está sem som? E agora, tá com som? Eu acho que era um mau contato aqui, deixa eu ver. Eu estou vendo aqui, galera do YouTube, porque parece que está sem... Galera do Instagram, porque está sem som aqui para a galera do YouTube. Viviane, fale para mim se voltou o som, que triste, meu. Vou ter que realmente baixar a live do Instagram e colocar aqui, porque perdeu o som de tudo, né? Deixa eu tirar isso aqui, que acho que ele está com mau contato. Vê se agora fica com som, vamos ver. É isso aí, galera. Estamos na sombra de Mercúrio retrógrado, é assim que acontece. Deixa eu ver, aqui em Goiânia o céu está limpinho, deu para ver os planetas. É lindo ver isso. Qual é a energia do nodo? Nunca tive ouvido falar. Nodo é cabeça e cauda do dragão, tem muito a ver com correção de alma, com vidas passadas também, mas aí vale a pena uma live só para isso, porque eles são temas realmente bem complexos. Fortaleza, Ceará, que delícia. Tá com som no Insta? Então, no Insta tá com som. É que aqui no YouTube estava sem som. É algum mau contato. Eu acho que agora voltou. Eu vou ver se a Viviane vai responder aqui. Mas enfim, de qualquer forma eu já vi que eu vou ter que fazer o download aqui do Instagram para colocar no YouTube. Vamos tocar aqui. Então, quem tem Marte em Escorpião vai fazer o aniversário de Marte, é um momento bem bacana de renovação de energia. Também lembre-se disso, a gente fala muito de revolução solar, de aniversário, a gente tem aniversário de todos os planetas. Né? Temos aniversário de Mercúrio, temos aniversário de Vênus, temos aniversário de Marte, Saturno, né, que é o famoso retorno de Saturno, a gente tem esse aniversário também, que é um pesadíssimo. Temos o aniversário de Júpiter, que eu vou fazer o aniversário de Júpiter também. Depois eu vou fazer uma live específica só para Júpiter em Capricórnio, que Júpiter está entrando em Capricórnio agora, é uma mudança de energia também. E Vênus também está entrando em Capricórnio. Vamos falar também sobre Saturno e Plutão, que já estão esperando a galera lá em Capricórnio. Né? Então ano que vem a gente vai ter uma energia fortíssima de Capricórnio para ser trabalhada. Então vamos lá, galera, vamos começar, acho que está todo mundo aí. Deixa eu dar o recadinho que eu falei, então eu falei dos grupos do WhatsApp e do Telegram. Então se você tem Telegram, entra lá nos grupos, são 4 grupos, né? Tem o grupo de astrologia, tem o grupo de Tantra, tem o grupo de tarô e tem o grupo de cristais. No WhatsApp tem esses mesmos grupos. Mas se você tem Telegram, prefira o Telegram. Por quê? Porque se você entrar no Telegram agora, você vê tudo que eu postei desde que eu criei o grupo. Se você entrar no WhatsApp, você verá só os próximos conteúdos que eu compartilhar. Então quem tem Telegram, ou quem não tem, mas puder instalar, prefira o Telegram, vai para lá. Está todo mundo indo para o Telegram, então já começa a fazer essa demandada aí. Mas também quem ainda não tem, voltou o áudio, Viviane, desculpa aí, alguma coisa aconteceu de mau contato aqui, que estava impedindo o microfone do computador de funcionar. Boa noite, Augusto estava chegando aqui e a galera do YouTube estava chateada, né? Porque estava tudo mudo ali. É isso aí, a comunicação que ainda está no período de sombra. Então vamos lá, né? Tem esses grupos. Se você quiser entrar nesses grupos é simples, me manda um inbox aqui no Instagram, que eu mando o link para vocês. Né? E se você está no YouTube, eu vou ver se eu consigo colocar na descrição o link para você poder acessar lá a página que tem todos os caminhos. Então vamos lá, energia de Escorpião para Sagitário. Né? Como é que foi para vocês aí esse mês de Escorpião? Foi intenso? Para mim foi super intenso, né? Muita transformação, também não é à toa. Para mim, para o meu mapa, o Sol em Escorpião, ou qualquer planeta em Escorpião, passa pela minha casa 8. Né? Passa pela minha casa 8. Então a casa 8 ela é realmente a casa das crises, é a casa realmente que traz, né, uma intensidade bem forte. Né?
Inclusive, eu fiquei sabendo do evento do Gugu, não sei o que está acontecendo agora com ele, não sei o que aconteceu, mas me mandaram, né? Uma amiga do Instagram mandou. Olha, me falaram até que ele já tinha morrido. Eu falei, nossa. E aí me mandaram o mapa dele e Marte entrou em Escorpião, Marte entrou na casa 8 dele. Né? Isso eu acho que não pegou Plutão, mas entrou na casa 8 dele. Não necessariamente que Marte entrando na casa 8 signifique morte, mas é um planeta maléfico, né? É um pequeno maléfico, e a casa 8 tradicionalmente é a casa das mortes, é a casa, enfim, ela é uma casa tensa. Então, e essa morte ela acontece, mas ela pode ser simbólica. Então, quando você passa pela casa 8, né, você pode ter uma morte e um renascimento. Né? Tão intenso que um amigo revelou querer suicidar-se agora ele e ED, não sei o que, mas tá tenso para todo mundo, profundos, muitos processos, foi bem intenso e difícil para mim. Sou de Virgem, ascendente de Escorpião, esse ano foi punk. Esse ano agora ele está melhor, ou ainda bem, gratidão. Eu espero que muita gente comece a sentir essa mudança de energia. Por quê? Não que Escorpião seja ruim, longe disso, né? Prestem atenção nisso, mas Escorpião é uma energia intensa, uma energia onde você visita o submundo. Né? Não é à toa que é um signo regido por Marte, né, que é um pequeno maléfico, e é um signo regido por Plutão, né, que é o senhor do Hades, é o senhor do submundo. Então a energia de Escorpião é bem intensa, bem forte, mas ela tem o seu lugar no zodíaco. Né? Então, justamente nessa transição, né, nessa passagem de Escorpião, a gente realmente visita muitas dores, a gente entra dentro da gente para poder fazer, né, muitas mudanças, muitas transformações. Eu estou com o tarô aqui, a gente sempre fala do tarô porque o tarô é maravilhoso, e o passarinho está aqui olhando para mim, muito bonitinho esse bichinho. Quem é Escorpião? Escorpião é a morte, é o arcano à morte no tarô, né, o arcano à morte. Vamos lembrar que o arcano à morte não significa que você vai morrer, não significa uma morte física, isso aí é bom sempre lembrar. Mas o arcano à morte, ele sempre vai falar sobre um processo de renascimento, de transformação, de coisas que você tem que deixar para trás. Então a gente teve esse mês, né, com o Sol em Escorpião, com Mercúrio que ficou retrógrado em Escorpião, ou seja, é uma revisão profundíssima dentro da gente. Mas a gente visita esse submundo, a gente visita o mundo da morte, a gente corta, né, as coisas que não servem mais para poder renascer. Deixa eu ver aqui no YouTube. Tem Marte, Vênus, Plutão e Júpiter em Escorpião na casa 4. Ó. Eu também tenho um monte de planeta de Escorpião e quebrei o cóccix há 2 semanas. Olha só, questões com o chakra básico, hein? Mas espero que já tenha melhorado aí, espero que já tenha, né, resolvido essa questão. Foi duro demais esse último mês, mas foi uma iniciação. Ótimo, o Escorpião vai falar muito sobre iniciação. Por quê? Porque é isso, morte e renascimento. E as antigas tradições, né, nossos antepassados, eles tinham isso, eles tinham rituais de iniciação, rituais de morte e renascimento. Né? Todas as tribos, todas as, né, civilizações antigas, eles passavam por esses processos. É o poder do mito, né, que hoje foi perdido. Né? Hoje a gente não tem mais rituais. Só a galera da espiritualidade que costuma fazer rituais assim, mas a humanidade no geral perdeu essa questão do valor do ritual, dos ritos de passagem. Né? O xamanismo busca resgatar muito isso. Aliás, quem quiser aprender xamanismo comigo, ano que vem vai ter o culto xamânico sem falta, logo no início do ano. Foi bem assim, muitas limpezas, dores físicas, ainda estou. Então assim, agora essa mudança, agora vamos para o mundo de Sagitário, né? Vamos para o mundo de Sagitário, essa mudança realmente, a gente passa por Escorpião, a gente passa por algumas dores, a gente passa por uma intensidade, a gente passa pela visita, né, ao umbral, pela visita ao Hades, né, que dentro da mitologia é o submundo, e dentro da psicologia representa o nosso inconsciente, e o inconsciente sim, ele pode ser, ele guarda coisas ali que a gente nem imagina. Né? Então, por exemplo, no mapa astral são as casas de água, que são chamadas casas de alma. Então, assim, a casa 4, que inclusive o Gustavo tem aqui bastante planeta na casa 4, então é uma casa forte, vai falar sobre lembranças da nossa infância, né? Coisas que vêm ali, as coisas, o que a gente teve de ganho emocional, né, para poder viver. Depois tem a casa 8, que é de Escorpião, que fica muita coisa no subconsciente, e a casa 12, que é o inconsciente profundo, o inconsciente coletivo, e assim por diante. Então são as 3 casas que são casas do inconsciente, casas psicológicas. Foi um rito de passagem esse último mês, agora prontos para subir para a luz. Então vamos chegar na luz agora, falar sobre Sagitário. O que é Sagitário, né? Bom, Sagitário, enquanto o Escorpião ele é regido por Marte e Plutão. Lembrando que eu amo Escorpião, eu tenho 3 planetas em Escorpião, tenho muita força do Escorpião, mas é um tipo de energia diferente da de Sagitário. Então, enquanto Escorpião é regido por esses caras da pesada, né, que é Plutão e Marte, o Sagitário ele é regido por Júpiter, né, que é na astrologia tido como um grande benéfico.
Então ele por si é um signo que, né, dizem que tem sorte, né, tem sorte na vida, é um signo muito otimista. Tudo que você vê de meme de Sagitário é o que? É zoeira, é festa, é bebida, é não sei o que. A gente vai falar mais sobre isso quando chegar no símbolo de Sagitário, porque Sagitário não é só isso, né, é bom lembrar. Mas Sagitário está sob a regência de Júpiter, que é um planeta de fogo, que é um planeta que expande, né, então ele tem essa questão da expansão. Sagitário, ele é do clã do fogo. Vocês já ouviram falar desse termo da astrologia? É muito legal porque vocês podem refletir bastante sobre isso. A gente tem, na astrologia, é muito importante os 4 elementos. Né? Então, sempre que eu faço o mapa astral de alguém, quem fez comigo sabe, nos primeiros momentos eu vou olhar para a pessoa, vou olhar para o mapa dela e vou falar como estão o equilíbrio dos elementos. Então, tem pessoa que pode ter mais fogo, tem pessoa que pode ter mais ar, mais água, falta de elemento terra e assim por diante. Então, a gente chama na astrologia de clãs. Né? Então, por exemplo, tem o clã do fogo. Quem é o clã do fogo? Áries, Leão e Sagitário. Tem o clã do elemento ar. Qual é o clã do elemento ar? Vamos ver quem já sabe um pouquinho de astrologia aí. Quem consegue colocar para mim quais são os signos do clã do elemento ar? Né? Quais são os signos do clã do elemento terra? Quais são os signos do clã do elemento água? Isso também a gente pode estudar profundamente, porque a astrologia é para a gente aprofundar, galera. É para sair daquele tiquinho que a gente vê nos horóscopos, nas revistas, para poder se aprofundar. Então a gente consegue entrar num mundo muito magnífico. Né? O Gustavo colocou aqui ar, né, Gêmeos e Aquário, está faltando um, né, que são os 3, né, do clã do elemento ar, e aí tem o clã do elemento terra e o clã do elemento água também, eu já falei o de fogo. A Verônica está falando Gêmeos, Aquário, está faltando um ainda, né, Capricórnio e Touro são de terra, são 3, lembra, são 3 para cada clã, né, a Vanessa está falando Virgem, Capricórnio e Touro, que é o clã de terra. Então vamos falar do clã de fogo, que é onde a gente está. Áries, ele é o fogo inicial, é o fogo mais instintivo. Né? Eu sou tão clã de terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Exatamente, a gente vê isso. Qual é o clã que chama mais a gente? Né? Eu, embora eu seja aquariano, eu tenho muito do clã de água, né? Porque eu tenho muito escorpião, peixes e câncer aqui. Então a gente tem essa gradação. Não que um seja melhor que o outro, mas de certa forma é uma evolução dentro do clã. Então Áries é o fogo do fogo, é o primeiro, é aquele fogo visceral, é aquela coisa de querer viver, de iniciar. Então assim, imagina por isso que o Áries tem a ver com ascendente. É querer viver, é querer vir para o mundo, é exigir estar vivo. Né? Então na natureza é assim, você tem que lutar para sobreviver. Então no tarô é bem interessante porque no tarô a gente tem o arcano, o imperador, como signo de Áries, né? Como equivalente ao signo de Áries. Sempre gosto de lembrar que existem outros sistemas, outras associações, mas, para mim, essa daqui é a mais correta, que é do tarot de Thoth, né, o tarot de Aleister Crowley. Quando você se aprofunda nas cartas, nas letras hebraicas, em tudo isso, você vê que faz muito sentido. Então, Áries é o líder, Áries é o imperador. O imperador olha para si mesmo, ele olha para si mesmo, mas no positivo ele quer liderar para o povo. Mas ele tem essa questão de eu, né, olhar para si. Por quê? Porque é o fogo primordial. Depois, o outro do clã de fogo, quem que é? Quem que é o segundo do clã de fogo? Vamos ver quem sabe aí. O Gustavo falou Libra aqui, né, que é o que faltava do elemento ar. Quem é o segundo signo do clã de fogo? Vamos ver quem vai falar aí. Enquanto eu pego a carta dele. Enquanto eu tomo uma aguinha. A gente está passeando pelos clãs para quê? Para chegar em Sagitário, para a gente entender melhor Sagitário. Então passamos por Áries, né, que é o primeiro signo do clã de fogo. A Maria Cláudia colocou Leai, mas é Leão, né? Que acho que ela é Leão. Exatamente, Leão é o segundo signo do clã de fogo. Então a gente passa por Áries, depois vem Leão. E Leão no tarô é o arcano, a força, que está aqui. É o arcano, a força. Então Leão, todos os signos de fogo, eles têm muito a questão do instinto, tem muito uma questão de querer viver, essa coisa toda. Né? Aliás, dentro da teosofia, a gente tem essa questão que os animais eles estão muito ligados com o elemento fogo. Por quê? Porque é o instinto, né? Aquela coisa de querer viver. Então, em Leão, a gente tem essa questão de, vamos dizer assim, evoluir um pouco mais o fogo para que a gente controle ele. Porque Áries é o fogo cardinal, é aquele impulso. Né? O fogo cardinal é aquele impulso para iniciar. Leão é o fogo fixo, que é aquele que potencializa o fogo. Né? Então, o que acontece? Leão, ele tem muito instinto, tem muita criatividade, isso aqui representa Kundalini. Né? Essa carta aqui fala muito sobre as energias de Kundalini que a gente trabalha no Tantra. Né? E todas as cartas do tarô que falam sobre o arcano à força vão dizer sobre o quê? Vão dizer sobre a gente
dominar esse leão, né, dominar esse instinto, para poder utilizar ele de forma direcionada. Esse é o clã, né, o segundo signo do clã de fogo, que é leão, né, onde você potencializa aquele fogo, onde você cria e você vira um brilho, né, por isso que leão tem aquele brilho, quer brilhar para todo mundo, né, que tem aquela coisa de, aí no negativo é aquele que quer aparecer muito, mas no positivo é aquele que é generoso, é bondoso, ajuda todo mundo. Isso é um leão positivo, que é o Sol, é o signo regido pelo Sol. Depois em Sagitário, e a carta de Sagitário é a temperança ou arte, né? E Sagitário ele é o que? O fogo mutável. Então é aquele fogo, né? Aqui tem fogo, inclusive vocês podem ver, né? Aqui é uma alquimia que ela está fazendo no caldeirão. Tem aqui os símbolos alquímicos, a águia, o leão, né? Ela está fazendo toda uma arte, todo um trabalho de alquimia, com o fogo inclusive. E tem aqui o vitriol que é da alquimia, que é visita o interior, retificando, enfim, é aquela coisa de visitar dentro de você. Sagitário é o fogo mutável. É onde você pega toda essa energia e começa a transcender. Transcender, então é o fogo que muda. Então por isso que a gente entra agora que a gente já saiu das cartas, vamos entrar nas energias de Sagitário, os arquétipos de Sagitário. Vocês vão ver sempre isso em livros de astrologia. Ó, a Thalita tem a Lua em Sagitário na casa 3, então tem muito a ver com comunicação também, né? Levar a sabedoria, a gente vai falar sobre isso agora. Símbolos e arquétipos de Sagitário. Eu li hoje, inclusive, né? Lua significa inconsciente? Também, né? Também é um inconsciente pessoal, né? É uma coisa que te liga, por exemplo, ao feminino, à mãe, à infância, à família, né? É também muito instintiva a Lua, né? A Lua fala sobre os instintos, então sim, e a Lua é importantíssimo no mapa. A galera, infelizmente, nem todo mundo sabe a sua Lua, não conhece a sua Lua, conhece só o seu signo solar, e olhe lá, porque muita gente acha que é de um signo, mas não é. Porque se não fez o mapa astral e ela nasceu numa transição, né, do dia 18 até o dia 23, se eu não me engano, ela pode estar num signo achando que é outro. Símbolos de Sagitário. Hoje mesmo eu li num livro um exemplo bem interessante, que algumas pessoas dizem que Sagitário tem um totem, né? Sabe o que é totem, né? Aquela coisa que os índios utilizam, que tem uma cara aqui, uma cara aqui, uma cara ali, enfim, um totem. E que o totem de Sagitário, ele tem ali como o primeiro o cigano, né? Cigano também poderia ser chamado de viajante, né, aquele que viaja. Então por isso que Sagitário está muito ligado a viagens, né? A casa 9 está muito ligado a viagens. Quem tem muito planeta na casa 9 geralmente é a pessoa que gosta de viajar, que quer ir para outros países, que quer conhecer outros lugares e assim por diante. Júpiter também vai ter a ver com essa questão de viagens. Então um dos arquétipos do Sagitário, ele tem a ver com isso, ele tem a ver com viagens, com a pessoa que porque o Sagitário sempre é a busca pelo conhecimento, sempre. O Sagitário ele quer conhecer, e por isso que ele tem todos esses três arquétipos. Os três vão levar ao autoconhecimento e ao conhecimento. Então o cigano, o viajante, é o Sagitário, é aquele que busca, né, ir para todos os lugares. E vamos lembrar que hoje é muito fácil, né? Hoje, tipo, a gente está aqui na internet, pode ter gente que está no Japão me assistindo, né? Eu posso desligar essa live aqui e começar a assistir uma live de alguém na Austrália, porque a telecomunicação, né, fez com que o mundo se tornasse um praticamente, né? E só que antes não. Sagitário é o típico mochileiro, exatamente. Antes não. Então, na antiguidade, quem ganhava conhecimento era aquele viajante, era aquele que ia para outros reinos, aquele que ia para, enfim, aquele que se arriscava, inclusive. Por isso que também um dos arquétipos de Sagitário é o aventureiro, né? Aquele que sai se aventurando por aí. Então eu vou conhecer outros reinos, eu vou conhecer outros lugares. E era assim que a gente podia conhecer. Então imagina, né? Vamos pegar ali, né, pelos lados da Europa, né, que Europa, Ásia, né, que são os lugares mais antigos, né? Então imagina, alguém que está na Europa, que foi para o Oriente Médio, ele teve um mundo totalmente diferente. Então, por exemplo, quando o pessoal da Grécia ia para o Egito e assim por diante, aí tinha uma troca de conhecimento muito grande por conta das viagens, né? Então esse é um dos arquétipos, uma das energias do Sagitário, o cigano, o viajante, aquele que sai viajando por aí. Minha cara esse negócio de mochila, então, muitos Sagitários, e quem tem Sagitário forte no mapa, vai gostar de viajar. Mas essa não é a única viagem, tem também o Sagitário, que ele é o estudante, o estudioso, né? Sagitário, no positivo, gosta de estudar, ele gosta de ter conhecimento. Até porque se a gente pegar o eixo, né, casa 3 e casa 9, todos os signos, todas as casas são eixos, né? É uma mesma energia que se polariza. Então, aqui é o eixo do conhecimento, o eixo 3 e 9. A casa 3, que é a casa de Gêmeos, é aquele conhecimento rápido, é aquele estudo mais rápido que você faz, que é muita curiosidade. Gêmeos é muito curioso, né? Ele quer saber sobre tudo.
Sagitário é o conhecimento superior, é aquele conhecimento mais avançado. Então, basicamente, a gente pode dizer que na casa 3 são os cursos rápidos, as escolas, né, aquela coisa mais preparatória, e na casa 9 é a universidade, a pós-graduação, é o MBA e assim por diante. As filosofias e assim vai. Adoro estudar, mas só o que me interessa. Então, e assim, aí a gente vai ver o lado também negativo do Sagitário, que a gente tem que tomar cuidado, mas a gente vai chegar lá. O outro arquétipo, então assim, a gente já tem no totem, mas a gente lembra que isso aqui não é um melhor que o outro, e depois você pode derrubar esse totem e viver os três, né? Tem o cigano, tem o estudioso e tem o filósofo, né? Sagitário tem muito a ver com filosofia. Filosofia é amor à sabedoria, né? Aquele que busca a sabedoria. Então Sagitário tem muito a ver com isso. Né? Então, onde você tem Sagitário no seu mapa é um local bem interessante, é uma área da vida onde você tem que buscar sabedoria. Aonde você tem Júpiter é uma área da vida que você tem que buscar sabedoria, porque essa é a energia de Sagitário, essa é a energia de Júpiter, no positivo, a gente vai entender o porquê também. Também a gente tem o arquétipo do contador de histórias, porque é aquela coisa, né? Quem tem o conhecimento, quem viaja para lá e para cá, quem conhece um outro reino, quem conhece um outro país, volta para o seu país e faz o quê? Conta histórias. Ensina contando histórias. Aliás, as tribos antigamente, né, toda essa parte indígena, enfim, todos os nossos antepassados, eles ensinavam muito com histórias. Né? Então, assim, era a forma mais comum de se ensinar. Por isso que ainda hoje o ser humano inconscientemente ama histórias. Para quem é do marketing aí, né, quem estuda marketing digital, sabe muito bem da questão do storytelling, né, que está muito em voga. Storytelling, você tem que ter o storytelling, por quê? Porque todo mundo gosta de uma história. Então o Sagitário também tem esse arquétipo do contador de histórias, daquele que buscou um conhecimento e vem trazer para as pessoas, vem compartilhar na forma de história. No lado negativo, porque todo signo tem o positivo e o negativo, o Sagitário não vai fugir disso, um Sagitário pode ser fanático, né? Fanático, aquele religioso fanático, porque Sagitário também está ligado à religião. Ele pode ser aquele dogmático, fanático, mente fechada, que está voltando só para um lado ali e não consegue abrir a mente. Aí eu vou parar um pouquinho aqui para lembrar que também todos os signos são eixos, é uma polaridade. Então, assim, se você está no lado negativo do Sagitário, para onde você tem que ir? Você tem que ir para o polo oposto, que é Gêmeos. Por quê? Porque Gêmeos é o curioso, Gêmeos quer saber de tudo. Né? E, ao mesmo tempo, se você é de Gêmeos, se você tem alguma energia de Gêmeos que está no negativo, que é aquele que não se aprofunda em nada, é aquele que fica ali pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, mas não se aprofunda em nada, você tem que ir para a polaridade de Sagitário, para você poder ter uma meta e se aprofundar naquilo. E a gente faz isso, a gente tem essa mobilidade dentro dos signos, porque a gente já viu que todo mundo tem um mapa astral com todos os signos ali na mandala. Todo mundo. Então, assim, a gente pode transitar sobre isso. A gente precisa só do quê? De consciência. Você sabe disso hoje, então você pode transitar entre os signos, entre as energias, para poder trabalhar isso. Inclusive, para quem está no curso de cristais, a gente vai chegar, mas está lá, mas tá longe ainda, né? É lá para os últimos encontros, a gente vai falar sobre cristais que ajudam você a se conectar com planetas e signos. Então você pode pegar um cristal associado a Gêmeos, né, consagrar ele para Gêmeos e ir para esse lado. E ao mesmo tempo você pode fazer outra para o Sagitário. Você pode fazer o oposto. Bem quietinha, só observe e aprenda. É legal, a gente pode observar muito aprendendo, né? Aprender muito observando. De fato, nesse momento tenho que me aprofundar. Exatamente, a gente vai falar sobre isso agora. Né? E um outro lado negativo do Sagitário é o intolerante, né? Que é aquele que ele tem um conhecimento, ele domina e ele não tolera, né, qualquer coisa que seja diferente. Então isso também é um lado negativo. A gente sempre tem que ficar de olho se a gente não está em estado negativo, para a sombra do signo. Né? Então o que eu sempre falo para quem faz atendimento comigo, primeira coisa é que é muito, muito importante você conhecer seu Sol, Lua e Ascendente, que é o tripé sagrado na astrologia. Imagina um tripé. O tripé não cai, né, porque ele tem 3 apoios, ele se mantém em pé. Só que se um apoio se foi, você cai. Né? E isso é muito comum. Né? Às vezes a pessoa vive só o Sol, vive só a Lua, vive só o Ascendente, ou vive só um dos dois. Então ela fica em falta com um dos pés, uma das perninhas ali, né, do mapa astral dela. Então é muito importante você conhecer essa trilogia, né, seu Sol, Lua e Ascendente, e viver muito bem o lado positivo deles. E tomar cuidado para não cair no lado negativo, porque sim, a gente está ali transitando, né, você pode ser de qualquer signo e viver o melhor desse signo, mas você também pode cair para o lado sombra do signo se você não ficar de olho. Vamos lá, símbolo do Sagitário, que é o centauro. Minha mãe sagitariana, dona da verdade, exagerada, fanática por religião,
Pois é, e a gente tem isso. Né? A gente tem, por isso que é interessante cada um que busca o conhecimento compartilhar, falar, então assim, e mostrando para as pessoas. Né? Aliás, uma coisa que também eu tenho que falar de Sagitário, só que eu vou ter que correr, né? Porque senão eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho aqui, porque o Instagram me dá só 1 hora de live. É que é aquela coisa, né? O Sagitário, ele tem uma coisa meio. Às vezes ele é muito. Comete aquele sincericídio, né? Que ele é muito sincero, o Sagitário é muito sincero, ele vai lá e fala o que tem que ser falado. E ele é o cavalo, né? Ele é o centauro, que ele é o cavalo com o corpo de ser humano. Aí eu vi um meme uma vez muito engraçado, que era a Lisa Simpson lendo, né? Um livrinho, Como Ser Sincero Sem Parecer um Cavalo, era alguma coisa assim. Então, nesse período do Sagitário também é bem interessante a gente poder, né, falar o que tem que ser falado, ser sincero, mas sem machucar o outro. Né, sem dar a patada, sem dar o coice. É uma coisa para a gente poder refletir e meditar. Adriana, vamos fazer uma mapa astral? Vamos fazer. Né, entre em contato aí no inbox que a gente combina. Símbolo do Sagitário, Centauro. Centauro é um ser mitológico que muita gente deve conhecer, mas para quem não conhece, é um ser que é metade cavalo. Né, então a parte de baixo dele é cavalo e a parte de cima é ser humano. E geralmente os centauros eles são arqueiros, né? Então eles têm um arco e flecha ali. Então, e aí tem também dois tipos, né, que você pode encontrar por aí. Tanto aquele centauro que você mais vê, que é tudo embaixo é cavalo, né, e em cima é ser humano. E tem aquele que, se não me engano, Quiron era assim, né, a imagem original de Quiron, porque Quiron tem a ver, depois a gente pode fazer uma live só de Quiron, né, porque Quiron é bem específico também. Mas que as pernas da frente são de ser humano também. Então seria um ser humano completo aqui com a parte de trás de cavalo. Independente do que for, esse símbolo mostra o quê? Né? Fica porque vou falar sobre essa conjunção sim. Mas eu vou fazer uma live depois só sobre isso, que é mais aprofundada. Porque eles ainda estão formando essa conjunção. Agora não está ainda formada fortemente, ela está se formando. Então o que acontece? Esse símbolo ele mostra muito, dentro da Grécia Antiga, a gente tem dois tipos de seres. Né? Tem, por exemplo, o centauro, que é animal para baixo e ser humano para cima. E a gente tem, por exemplo, o minotauro, que todo mundo deve conhecer também, o famoso minotauro. Né? Mas o minotauro ele é o quê? Ele é corpo de ser humano e a cabeça de animal. Então a gente tem esses dois tipos, né, de seres mitológicos dentro da mitologia, e eles têm uma pequena diferença, que é o seguinte: aquele ser que tem o corpo de animal e a cabeça do ser humano, ele está mais no mundo do ser humano, ele está mais para se evoluir. No caso do Minotauro, vocês lembram que o Minotauro ele era um monstro que ele comia todo mundo, enfim. É como se o instinto animal prevalecesse. Né? O instinto animal prevalecesse e não tinha jeito, porque era a cabeça do animal em cima do ser humano. Já o arqueiro, já o centauro, né? Não, o centauro ele é diferente porque ele tem a possibilidade, na verdade ele tem um dever, né, como centauro, de transcender esse lado animal. E não transcender no sentido de jogar ele fora, mas de saber utilizar, porque o lado animal ele é muito forte, ele é muito bom, ele é muito positivo. Né? Imagina você ter um corpo de um cavalo, né? Você vai ter uma força, você vai ter uma coisa incrível. Né? Só que o cavalo por si ele é um animal, ele está no reino animal. Amo, né? Os animais são incríveis, mas o ser humano ele veio para transcender, ele veio para ir para outros níveis. Então o central ele representa que a cabeça humana domina o instinto animal, né, que é o corpo de cavalo, e até utiliza esse poder, né, do animal, esse poder do instinto do corpo de cavalo para transcender, para evoluir. Também volta para o arcano a força, que tem muito a ver com isso. O arcano a força, ela não vai matar o leão. Né? Ela não vai matar o leão, porque o leão ele faz parte da gente. Se a gente mata o nosso lado animal, a gente fica sem força, a gente não tem o que fazer. Também o Sagitário, né, ele vai ter muito essa ligação do que? Estar com os pés na terra, mas estar também com a cabeça no céu. Né? E o ser humano ele sempre tem, na própria metafísica taoísta, ele tem isso. Né? O ser humano ele é um elo de ligação entre céu e terra. Então a gente tem céu, terra e o ser humano. Inclusive dentro da fisiognomonia, que é uma das linhas que eu trabalho também, né? Fisiognomonia e metafísica taoísta, que estuda o rosto, né? Para falar sobre a pessoa, que elemento que ela é, né? As características dela e assim por diante. A gente divide a face em 3, né, níveis. Aqui, céu, ser humano, homem, né, ser humano, e terra. A gente divide aqui. E aí você vai ver uma pessoa que tem mais céu, uma pessoa que tem mais ser humano, uma pessoa que tem mais terra. A gente pode estudar bastante. E, inclusive dentro aqui também, céu, ser humano e terra. Céu, ser humano e terra. Céu, ser humano e terra. É muito interessante, é muito legal esse estudo. O Sagitário ele também representa isso.
A gente é um elo de ligação entre céu e terra. E a gente não pode esquecer da terra. E por isso, né, que a galera fala muito, né, de Sagitário, da zoeira, né, que você vê um meme, quem aqui conhece o deboche astral, né, que eles fazem um monte de vídeo e tudo, sempre o Sagitário, ele é o zoeiro, ele é o que está na festa, ele é o que está bebendo, por quê? A maioria do pessoal do Sagitário está ali mais no mundo animal, mais daquela coisa de estar ali no cavalo, né? E sim, dentro da mitologia, os centauros eles eram bem fanfarrões, né? Isso é tido ali. E o Quiron, né, era um Sagitário, um centauro diferenciado que já estava indo mais para o lado humano. Então o Sagitário não é só zoeira, galera. O Sagitário ele tem esse lado festeiro, ele tem esse lado, né, que ele pode usar essa força animal, essa alegria, essa coisa toda, mas ele está muito ligado à espiritualidade. Então o Sagitário ele tem que se conectar com a espiritualidade, ele tem que estar, né, ligado com os mundos superiores. Inclusive por isso que ele é o arqueiro. O arqueiro, a flecha, né, ela tem muito a ver com isso, porque a flecha ele está apontando para o alto. Né, então ele tem uma mira, ele tem uma meta de evoluir. Ele tem uma meta de ir para o alto. A seta tem muito a ver com isso, a flecha tem muito a ver com isso. E o Sagitário, né, não é à toa que ele é casa 9, né, ele está ali na casa 9 e depois a gente tem o meio do céu. Então ele vai apontar para onde que você está indo. Né, para onde que você está indo. Então assim, esse mês é muito interessante. Deboche Astral é o meu canal preferido de humor, assim, é bem legal, gosto bastante. Mas é aquilo que eu falo, né, no Sagitário sempre é esse tipo de zoeira, sempre é, né, o Sagitário bêbado, festeiro, assim por diante. Mas também é óbvio, né, eles não vão conseguir fazer zoeira com o filósofo, mas, né, saibam que o Sagitário tem esse arquétipo também, e que deve ser trabalhado, deve ser ativado. Esse mês é muito interessante, já pulando um pouquinho, né, para o Saturno e para o Plutão, que estão em Capricórnio, já estão esperando ali. Né, Capricórnio é o rigor, Capricórnio é aquele que realmente vem cobrar, é um signo regido por Saturno, né, nada menos do que o tio Saturno. Saturno e Plutão já estão lá e no mapa desse mês, né, eles estão já ali bonitinho esperando. O Júpiter vai entrar em Capricórnio também, Vênus vai entrar em Capricórnio, então esse mês é muito, muito interessante que todo mundo tenha claro os seus objetivos. Né? Então já começa a determinar, a Adriana vai ter que sair, adorou, gratidão, depois vai ficar gravado e vai estar no YouTube também, vocês podem assistir depois o finalzinho dela. Porque finalzinho mesmo, porque eu já estou vendo que está com 42 minutos, eu vou ter que voar aqui para o Instagram não me derrubar. Então nesse mês aproveitem para ter muito claro aonde vocês estão apontando a sua flecha, a sua seta, qual é a subida que você quer ir, qual é a montanha que você quer ir. Porque ano que vem, no início do ano que vem, março de ano que vem, não é muito para frente, né? Março do ano que vem vai ter muita energia de Capricórnio que vai cobrar. Ele vai perguntar, você subiu a montanha correta? Então imagina que você está ali fazendo o seu esforço, chega lá em cima, Saturnão fala, ó, não era essa montanha não, é aquela. Você vai ter que subir naquela. Então você vai ter que fazer toda uma modificação. Então o que você quer da vida? Quais são os seus projetos? Né? Então tenha isso muito claro. O que você quer? O que você quer alcançar? Para onde você está mirando? E tenha muito bem trabalhado essa questão da espiritualidade. Esse mês, né, esse mapa, o passarinho está acordando aqui, esse mapa ele foi colocar, ele entrou com uma lua em Libra minguante. Né? Então Libra é o signo dos relacionamentos, Libra é o signo da harmonia. E o minguante, né, a lua minguante fala sobre finalizações, sobre aprendizados e assim por diante. Então, busca ir também limpando aquilo que você não quer mais, limpando aquelas situações, aquelas pessoas que de repente, eu sei que tem pessoas que estão com questões aí de relacionamento densas, complicadas, então vai cortando esses cordões, vão limpando isso para não ter aprisionamentos. Né? A gente fica com isso aqui nos chakras, tá? Então, assim, você tem um relacionamento com alguém que você não resolveu, aquilo fica ali, uma cordinha invisível, que um vai estar com a energia do outro ali sendo, como pode dizer, sendo conectadas. Então a lua minguante em Libra, ela vai falar, mas é sempre de forma harmônica. Né? Procure não brigar, procure não, né? Até tome cuidado, porque o Marte está em Escorpião e em oposição ao Urano. A gente vai chegar a falar dele, aliás, eu vou dar umas escadinhas aqui no que eu já falei, para que eu não me perca isso aí. Espiritualidade, arqueiro, estou na lua minguante em Libra agora. Então finalize as coisas que de repente estão pendentes. Finalize, em inglês o pessoal fala, né, unfinished business. Coisas que estão presas aí em você e que se você continuar com elas presas, você vai carregá-la para o próximo ano, você vai estar com essa mochila mais pesada para você poder subir a montanha. E Sagitário, ele traz essa questão da luz, né, de você poder se conectar com a espiritualidade,
né, e entender as coisas. Né? Inclusive pedir ajuda para os seus guias, pedir ajuda para, enfim, para quem for que possa te ajudar nesse momento para você tomar as decisões corretas. Né? Sempre de uma forma ética, né, que Sagitário, Júpiter tem muito a ver com ética, sempre com uma forma ética, sábia, né, de sabedoria, para você tomar as melhores decisões. Mas procure fazer uma limpeza, procure fazer, né, aquele detox de coisas que não servem mais. Porque, inclusive, Mercúrio direto em Escorpião, como a gente falou, Mercúrio ficou um tempinho aí, né, retrógrado em Escorpião, então fazendo esse aprofundamento, fazendo essa limpeza. Então muita gente já fez muita limpeza, já sentiu, já viu coisas. Né? O que acontece numa área de sombra? Né, que a gente falou na live passada. Se você não viu a live passada, a Elane é meu esposo, gratidão. Fico muito feliz aí quando eu vejo o pessoal curtindo, comentando, porque dá trabalho, né? Isso aí, eu acordo de manhã, eu acordo bem cedo assim, aí me vem o que eu vou postar, eu fico refletindo, fico fazendo meus estudos, e aí eu faço o post com muito amor, aí, com muito carinho, eu fico muito feliz quando a galera gosta. Então, o Mercúrio, o que acontece com a área de sombra, né? Que se você não viu a minha live, veja, né? Porque ela está ali no YouTube. Muita coisa você verifica que você tem que trabalhar no Mercúrio retrógrado. E aí, nessa área de sombra, é para você finalizar, aparar as arestas. Então, muita coisa que você descobriu, que você remexeu ali no Mercúrio retrógrado, pode vir à tona agora para você cortar, para você fazer como posso dizer, uma lapidação daquilo que precisa ser limpo. Isso vai até 7 de dezembro. Então, tem um tempinho aí, né, agora, para a gente poder fazer essas finalizações, essa limpeza. Escorpião fala muito de limpeza, então, assim, faça isso para a gente poder realmente ter um aparelho para poder receber as bênçãos. Aí a gente fala agora dessa bênção de Vênus e Júpiter entrando em conjunção, que, se eu não me engano, vai ser no dia 24 agora, né, domingo, que eles vão formar exatamente a conjunção. Né? Eles ainda estão fazendo a conjunção. Vênus está chegando próximo de Júpiter. A Yara falou que eu sou incrível, gratidão, fico muito feliz. O Vênus está alcançando Júpiter ainda. Né? Então, se eu não me engano, no dia 24 eles vão fazer essa conjunção, vão ficar juntinhos ali no céu. Vênus é a pequena benéfica, Júpiter é o grande benéfico. Então a gente tem os dois planetas benéficos em conjunção, somando as forças. Então, quando o planeta está em conjunção, imagina que eles estão de mãos dadas, um ajuda o outro. Então, Vênus entra com a beleza, com a harmonia, com o dinheiro, com o relacionamento, e Júpiter entra com a sabedoria, com a ética, com a expansão. Né? Então, imagina que Júpiter vai e expande tudo isso. Expande todos os atributos de Vênus. E eles ainda vão estar em Sagitário. Então, é um momento também muito interessante de você trabalhar todas as suas crenças com relação a relacionamento, dinheiro, né, prazeres e tudo isso que tem a ver com Vênus, para que você também entre o próximo ano limpo para isso. Porque eles vão fazer esse encontro, né, em Sagitário, e já estão se despedindo da energia de Sagitário. Porque Vênus vai entrar em Capricórnio e Júpiter também vai entrar em Capricórnio. Se não me engano, Júpiter entra em Capricórnio em 2 de dezembro. Né? Tá logo entrando, já está entrando. Também vai ser uma grande mudança de energia. Então, assim, aproveita esse domingo, essa chave. Se você estiver nos grupos lá do WhatsApp, eu vou dar dica de cristais, né, para falar sobre esses planetas, e vou também dar dica lá no Astro Coach para a gente poder refletir sobre isso. Então, esse mapa do mês já ganhou essa quase conjunção. Já estão fazendo uma conjunção, então traz essa energia para o mês, mas no domingo a gente tem uma janela astrológica, um portal, para poder fazer um trabalho bem interessante, bem bacana, para trabalhar assuntos de Vênus, né, e de Júpiter. Aliás, ambos são planetas de prosperidade, né, então são planetas que aumentam a abundância, a riqueza, enfim, são magníficos. Aí a gente vai falar agora sobre o Marte que entrou em Escorpião e já faz oposição a Urano. Eu gostaria de entrar no grupo do WhatsApp, manda um inbox para mim, porque aí nesse inbox eu já te respondo com o link, né, para você acessar todos os grupos ali. Ando aprendendo a ir atrás dos meus direitos, o não eu já tenho, vou atrás de uma solução justa para os dois lados. Arro, e essa coisa que é interessante, justa para os dois lados, isso é a Lua em Libra, trazendo isso, essa harmonia, esse equilíbrio. Então, assim, Marte entrou em Escorpião. Ele fica poderosíssimo nesse signo, por quê? Porque ele rege Escorpião. Então Marte chegou no seu reino, Marte chegou na sua casa, então ele vai ficar forte. Marte é Gevurah, né, dentro da árvore cabalística, né? Então Gevurah é o rigor, né, a severidade de Deus. Então Marte também, enquanto o Sol saiu de Escorpião e foi para Sagitário para respirar novos ares, para trazer essa expansão e essa sabedoria de Sagitário, Mercúrio e Marte ainda estão em Escorpião para fazer aquela limpa.
né, para parar aquelas arestas, para poder realmente fazer com que você esteja mais leve, mais tranquila para poder subir a montanha. Né? Então, assim, a gente ainda tem um tempinho aí de Mercúrio em Escorpião e o Marte em Escorpião, que vai ficar, se não me engano, 2 meses, né, em Escorpião. Então vai ter um tempo aí de Marte fazendo a limpa em tudo aquilo que sobrou, porque Marte é espada. Marte vem e corta aquilo que não serve mais. Né? Principalmente Escorpião, porque Escorpião é o signo do desapego. E qual que é a questão? Ele já entrou fazendo uma oposição a Urano. Então isso é uma tensão. Isso é como se fosse a eletricidade e o fogo. Né? Então, assim, pode dar uma faísca, uma explosão aí. Eu estou muito sensível, chorando à toa. Será que porque sou libriana e a Lua tem Libra? Um retorno lunar, dependendo do grau da sua Lua, a gente tem também o inferno lunar, o inferno astral da Lua. Né? Isso é uma coisa que eu já até fiz uma live sobre isso faz um tempo atrás. A gente tem o nosso período de inferno astral do aniversário, que representa a casa 12, né, quando o Sol está passando na casa 12, e a gente também tem aniversário da Lua todo mês, né, e a gente tem também esse inferno astral da Lua, pode ter. Né, é uma coisa que pode acontecer. Ainda mais que é uma lua minguante, de repente ela traz coisas aí para serem limpas, porque lágrimas são é uma forma de limpeza. Lágrima é uma coisa maravilhosa. As pessoas que bloqueiam o choro, elas estão fazendo mal para o corpo delas, porque a lágrima ela limpa. Né? Então talvez alguma coisa que tem que ser limpa aí dentro, e a lágrima está fazendo esse papel. Então cuidados para esse Marte em oposição ao Urano. Cuidado com essa coisa que eu falei. Então, assim, enquanto a Lua em Libra está pedindo harmonia, enquanto a gente tem essa questão de repente aparar as arestas, né, daquilo que não serve mais, de relacionamentos que não servem mais, cuidado para não fazer isso de forma brusca, de forma violenta. Né? Sempre que um planeta está em oposição, né, significa projeção. Então, até aquela frase do Jung, que eu sempre compartilho, né, eu estou sempre compartilhando coisas do Jung, aquilo que te irrita no outro fala muito sobre o que tem dentro de você e você não quer ver. Então, presta muita atenção nesse momento. Marte é o guerreiro, Marte é o planeta da raiva, ele vai estar em oposição ao Urano. O Urano também traz o estresse, a raiva, ele é um planeta muito intenso, né? É um planeta muito elétrico. Então, procura entender assim, se alguma coisa te irritar no outro, em vez de explodir, de brigar, né, respira e procura entender o que está acontecendo. Né? E a dica que eu dou também, que eu dou para todo mundo, vai ter no curso de cristais, eu estou preparando um material de Ho'oponopono para a gente fazer Ho'oponopono com os cristais, que é para potencializar a energia do Ho'oponopono, né, que o cristal ele sempre amplifica. Faça o Ho'oponopono. Então alguém te irritou, alguma situação aconteceu, você respira, faz a técnica dos 7 anões, procura lembrar do nome de 7 anões, 7 cidades, 7 chakras, enfim, alguma coisa que você vai ter que pensar, porque você evita o sequestro da amígdala cerebral, que é aquilo que faria você explodir. Né? A amígdala cerebral, quando ela é sequestrada, você vê tudo preto e você fez um monte de coisa, depois você, nossa, o que eu fiz? Né? Xingou alguém, bateu em alguém, quebrou alguma coisa, porque essa explosão, o sequestro da amígdala. Tem que tomar muito cuidado com isso, com o Marte em oposição ao Urano, acontecer essas coisas. Então respira, faz aí a técnica dos 7 anões e faz o Ho'oponopono, porque se alguém apareceu na sua vida para, vamos dizer assim, que está te irritando, que está te trazendo alguma coisa, é porque você tem que aprender com aquilo, porque aquilo está dentro de você. Ho'oponopono mudou a minha vida, a Rô, minha também, eu estou adorando, é uma filosofia incrível. Tem um livro que eu estou terminando de ler, eu já falei sobre ele aqui para vocês, que é o livro Limite Zero. Né? Eu me identifico totalmente com o Dr. Len, né, porque ele vai contando várias histórias lá do Dr. Len, que é o cara que trouxe aí o Ho'oponopono pra gente, né? E eu fico vendo que assim, eu me identifico totalmente. O Dr. Len, se você falar que o cristal tem vida, ele vai falar, óbvio que tem. Né? O cristal tem vida. Né? Uma casa tem vida. Né? Tudo, né, tem vida. Tudo como pode dizer? Isso é o que a gente fala no xamanismo, que é o animismo. Tudo tem vida, tudo tem consciência. E para quem não sabe, Ho'oponopono, ele vem aí da filosofia Kahuna, que são os xamãs havaianos. Então Ho'oponopono é xamanismo, né? É xamanismo havaiano. Então pratiquem o Ho'oponopono, que é muito legal. Né? E fiquem de olho aí nessa oposição de Marte e Escorpião com Urano. Usem da melhor forma a força de Marte que vai ter em Escorpião. Por fim, como eu falei, Saturno e Plutão já estão ali em Capricórnio esperando a galera chegar. Então Saturno e Plutão, Saturno fez uma retrogradação, ele voltou a andar para frente, eles vão também ficar juntinhos no ano que vem. Então só para vocês terem uma ideia, para ter um gostinho, a gente já está com Saturno e Plutão, 2 caras da barra pesada, né? 2 planetas maléficos. Faça bastante Ho'oponopono, principalmente para aquela situação que você me falou,
né? Porque queira ou não, o que está na sua vida é porque você está ressoando com aquilo. E o Ho'oponopono ele purifica, né? Então ele purifica as memórias, então vai fazendo o Ho'oponopono. Saturno e Plutão são dois caras, né? O Saturno ele pede amadurecimento, então ele vem com a mão pesada ali para te trazer amadurecimento. O Plutão ele pede transformação, ele traz a morte e o renascimento, né? Então a gente tem o cara do amadurecimento e o cara da morte e o renascimento já em Capricórnio, fazendo um trabalho ali. Esses dois planetas estão em alguma área do seu mapa, que é a área ali do terceiro decanato de Capricórnio. Eu já fiz algumas lives mostrando isso, então essa área é uma área muito importante para você, né? Terceiro decanato de Capricórnio. E ano que vem vai entrar Júpiter na jogada e depois vai entrar Marte na jogada. Então a gente vai ter o amadurecimento, a transformação, a morte e o renascimento, a sabedoria e a expansão e o guerreiro, a força do guerreiro. Os quatro em Capricórnio. Então imagina que a área que tem Capricórnio no seu mapa, o terceiro decanato, vai ser uma área com muita energia, ascendente em Capricórnio. Então você vai ser bem, né, impactada com isso, porque ascendente é um ponto bem forte, né, que vai trazer essa transformação. Aí, é bom ou ruim? O que todo mundo me pergunta sempre isso, né? É bom, é ruim, isso aqui é bom, vai ser ruim? Não tem bom ou ruim. É uma energia poderosa, forte, que você vai direcionar como que você vai utilizar ela, né? Então assim, ela pode ser uma energia que te dá um salto quântico, né? É aquela coisa realmente de você ter uma evolução muito forte. Ou pode ser aquela energia que dá um tapão, né? Toda aquela energia, porque binar, Saturno é binar, né? Dentro da árvore da vida, que é também coluna da esquerda, né? Coluna da severidade. Então assim, vários planetas de Capricórnio, 4 planetas de Capricórnio vai ser afetado por isso. Se eles estiverem no terceiro decanato, eles vão receber toda essa energia. Então galera, consegui falar tudo, né? Estamos aqui, tiquei tudo que eu tinha para falar, né? Parece que a live voa, queira ou não, estamos a 56 minutos aqui. Então eu vou terminando porque o Instagram vai me cortar daqui a pouco. Alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida que queira colocar enquanto ele não me derruba, né? Enquanto isso eu vou falando, né? Quem quiser entrar no curso de cristais ainda pode, né? Porque só foi uma aula, né? E as aulas são gravadas, então se você quiser entrar também manda inbox para mim, ou quem está no YouTube veja aqui nos links, porque dá para você entrar, dá para você acompanhar, dá para você entrar nessa transformação. O curso vai até ano que vem, então assim, tem chão ainda. Entre nos grupos, porque eu estou sempre compartilhando coisas ali, né? Sempre compartilhando áudios, reflexões, enfim. Estou sempre colocando coisas ali para vocês. E acho que é isso, né? Vou ficando por aqui então. Tá faltando aqui 3 minutinhos para mim. Muita gratidão, um beijão para todo mundo. E também fica como lidar com toda essa energia de Capricórnio em 2020. Tem o ascendente Sagitário, espero que seja benéfico nessa parte de Sagitário. Então, como lidar com a energia de Capricórnio? O que Capricórnio pede? Planejamento, né? Metas claras, disciplina, trabalho, né? Capricórnio é muito isso, né? Capricórnio ele vai pedir realmente que você tenha essa questão da responsabilidade. Tem um ascendente, e estou falando que o negócio vou perdendo, tem um ascendente Sagitário, espero que seja benéfico. Quem tem um ascendente Sagitário vai receber o Sol no ascendente. É um momento para iluminar quem você é, iluminar como que você vai para o mundo, né? Trazer muita vitalidade, muita energia. É um momento bacana. Deixa eu ver colocar aqui também. Para quando a conjunção Vênus-Júpiter será mais pormenorizada? Então, se eu não me engano, vai acontecer no dia 24, que é esse domingo. Eu vou ver se eu consigo fazer um áudio ou uma live. Um áudio eu vou fazer. A live eu não sei se vai dar tempo, mas o áudio eu vou fazer falando um pouquinho mais sobre essa conjunção de Mercúrio de Vênus com Júpiter, que vai ser maravilhosa. E para quem estiver no curso de cristais, no grupo mesmo, né? De cristais, eu fiz uma besteira aqui. Quem estiver no grupo de cristais, eu vou falar sobre cristais que a gente pode utilizar para conectar com Júpiter e com Vênus, né? Tem cristais que ajudam nisso. Deixa eu ver se eu estou com um aqui. Não estou com. Estou com um sim. Um deles é esse cara aqui, que não sei quem sabe. Quem souber, né, me responde por inbox que cristal que é esse daqui, que é um cristal que ajuda a conectar com Júpiter. Então eu vou ficando por aqui. Um beijão para todo mundo, até mais, Harion, até a próxima live.